Bom dia! Sejam bem-vindos ao Manhãs da TV. Estamos um craque na abertura. Espetacular, Sara. Como é que é? Está tudo bem? Tudo bem. Mais 5 a todos vocês que estão aí a assistir. Sejam muito bem-vindos ao Manhãs da TV. Com muita alegria que nós estamos aqui consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, não é verdade? Bem, mais ou menos durante uma horinha nós estamos consigo para trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos. E hoje temos um programa espetacular. É verdade, sim, senhor. E vocês vão pensar, mas o que é que se passa com a Sara? Ou não estão no sofá habitual, é que o orçamento baixou, então a gente teve que se ajustar aqui. Não, estou a brincar. O que aconteceu foi que nós aqui temos aqui um espaço diferente, uma decoração toda bonita para vocês. Hoje nós temos uma convidada muito, muito especial, com certeza vai-vos ajudar a resolver muitas dores de cabeça. Para quem gosta de festas como, por exemplo, batizados, casamentos, super importante, há sempre aquelas coisas que qualquer tipo de gasta-se muito tempo. É sempre preciso fazer certas coisas, decoração. Não é? Ora bem... Organização. Exatamente. Coisas que quando uma pessoa pensa, já começa a pôr as mãos na cabeça. Então nós temos uma convidada ideal para isso, que é a Sónia Luís, com o seu projeto, With Glow, não é verdade? Nós vamos conhecer aqui no nosso estúdio para você ter alguém que lhe possa ajudar a resolver esse problema e ter um dia espetacular. Exatamente. E você pode pensar assim, eu também gostava de estar aí convosco, trazer o meu projeto, nós temos todo o gosto. Venha estar connosco aqui deste lado, entre em contacto, por exemplo, com mensagem privada no Facebook, ou mesmo através do nosso e-mail, manhãsnatv@gmail.com, ou através do nosso contacto telefónico, que está sempre a passar em rodapé os nossos contactos. Portanto, venha ter connosco, traga o seu projeto, porque toda a nossa audiência do Manhãs na TV, a quem nós mandamos um beijinho e um abracinho muito apertadinho, gosta imenso de saber estes projetos, saber coisas magníficas que estamos a fazer no nosso país, e não só. Não é? Porque às vezes temos portugueses que estão espalhados pelo mundo e trazem os seus projetos até nós exatamente para dar a conhecer as coisas maravilhosas que nós fazemos, que é sempre top 5 estrelas. Top 5 estrelas, exatamente. E nós temos muito gosto em que você venha ter connosco. E também nas nossas redes sociais, não é? É verdade, porque nós estamos no Facebook, no Instagram, colocamos todas as informações do Manhãs da TV, inclusive com quem nós vamos estar à conversa, antes até do programa começar. Claro, isto porque você é mesmo especial, então a gente prepara essa informação só para si e você se pode organizar, né? Hoje o tema vai ser baseado nisso, para que possamos assistir com toda a calma e com toda a organização. Exatamente. E sem mais demoras, nós voltamos já à conversa com a Sónia Luís, com With Glow. Já estamos então de volta. Estamos, sim, senhora. E temos aqui já connosco, ao nosso lado, não é verdade? A Sónia Luís, With Glow. Sónia, muito bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu. E hoje a Sónia tem um projeto fantástico, que é With Glow. Obrigada. É verdade, com brilho. Sempre é bom, sempre é bom. Sempre. E de onde é que surgiu a ideia deste projeto? Aliás, eu sou do campo, não é? Por isso, ou seja, tenho o privilégio de ter contacto constantemente com tudo o que a natureza nos dá. E por brincar no meio da natureza e por o amor às flores que a minha avó materna me passou, acabei por juntar tudo e não conseguir fugir do que o destino nos proporciona, que é, lá está, trabalhar com a parte floral. Depois a decoração vem atrás, não só os materiais, como depois, então, a organização de eventos, sim. A Sónia é menina do campo e vem de onde? Não chegamos a perguntar. A Ruda dos Vinhos. A Ruda dos Vinhos, um grande abraço para a Ruda, passo por lá montes de vezes, muito espetacular. Quero aproveitar para mandar beijinhos para alguém, nós deixamos sempre esta oportunidade. Beijinhos, como é óbvio, e abraços para todos os arrudenses, porque não deixa de ser a minha terra e por isso contribuem também um bocadinho com tudo aquilo que eu faço, claro. Exato. Nós estivemos a falar, antes de termos aqui a Sónia ao nosso lado, se bem que ela ouviu, que ajuda com algo super importante para dias muito especiais, como por exemplo casamentos, que nós falamos, não é verdade? Que é a organização e a decoração. Sim. Que muitas pessoas recorrem à ajuda de profissionais, ou pessoas que já têm mais experiência, porque nem sempre para uns é mais fácil do que para outros, certo, não é verdade? Certo. E então o With Glow veio para ajudar a pessoa a ter... A intenção é exatamente essa, é poder ajudar, claro, em momentos maiores como o casamento ou como o batizado, mas também a ter um simples jantar em que queremos ter uma mesa mais requintada e conseguimos ter os materiais para exatamente, desde os pratos aos castiçais, às flores, lá está mais uma vez, que acabam por dar o tal brilho à noite, ao jantar, ou depois para uma ocasião muito mais especial e muito maior, que é um casamento ou um batizado,
Hoje em dia, felizmente, as pessoas trabalham, não é? E nos seus trabalhos muitas vezes não têm a disponibilidade de tempo para procurar o que é indicado para aquilo que querem no dia. Sónia, mas iniciou o projeto com a decoração floral, não é? Sim, sim. E na decoração floral, porquê que depois viu que havia necessidade, ou sentiu essa necessidade depois de incluir outras coisas? Exatamente porque ao estar a trabalhar com as noivas, com os noivos, vamos dizer assim, elas próprias nos vão exigindo e pedindo certos pormenores e acaba por uma coisa levar a outra e da parte floral só passar para depois toda a parte de material de decoração também. Eu gostei de uma frase que estávamos a falar em off, que a Sónia disse, que é: se é para fazer bem. Não mesmo, é? mesmo. É para fazer bem e para fazer como deve ser, não é? Daí a Sónia também ter introduzido estes novos elementos na parte da decoração floral. Sim. A decoração floral é das primeiras coisas que as noivas pensam? Não, infelizmente não. Como é óbvio, existe todo um percurso desde o pedido de casamento até depois ao dia. E principalmente hoje em dia, com a procura que existe, nós temos prioridade, ou dão prioridade à igreja, no caso de casamento religioso, e depois ao espaço da refeição, pronto, à quinta, digamos assim. Então tudo isso é prioritário e as flores, normalmente quando são só as flores, ficam para o final. Quando me chegam para o serviço do wedding planner e de acompanhamento e organização de todo o dia, já é diferente, porque aí tudo vai sendo introduzido na altura correta, digamos assim. O wedding planner é algo que é bastante importante, para já porque é uma altura super estressante, não é? O pré-casamento, o próprio dia, não é? E às vezes até os diazinhos a seguir, depois de já estar tudo, mas isso ajuda bastante, não é? Porque os noivos estão sempre a mil, com muitas coisas na cabeça, ia dizer uma palavra que não fica bonita, com muitas coisas na cabeça para fazer, não é? Para tratar. Exato. E o wedding planner vem exatamente para ajudar essa parte, não é? Portanto, se alguém quiser chegar ao pé de si para planear o seu casamento, por onde é que se começa? Começa-se exatamente por aquilo que existe mais procura, que é o espaço. Nós temos quintas, felizmente Portugal é muito procurado até a nível de estrangeiros para casar, só casar cá, e então existe uma procura muito grande. Então essa é a prioridade de começar, não só, e o melhor seria um ano antes, assim que é pedido em casamento, começarmos na procura do espaço, que é aquilo que tem de ser o mais rapidamente possível reservado, e depois todo o percurso. Até parar um bocadinho e não pensar só nesta parte toda, mas também no que eles querem para o dia deles. E não estou a falar em termos materiais, estou a falar mesmo a nível sentimental, porque é importante eles também perceberem que estão num percurso. Muitos deles hoje em dia também, devido à situação toda, já vivem juntos ou já vêm com filhotes, mas também precisam desse tempo para perceber que o casamento, festa, é dedicada aos convidados, mas que antes, até dizerem o sim, esse momento é deles. E também têm que parar um bocadinho e pensar em tudo o que realmente eles também querem e não só aquilo que querem proporcionar aos convidados. Espetacular. E não só falamos de casamentos, mas como ela disse, jantares, almoços, uma coisa especial. E hoje veio amanhã a TV, especialmente para preparar uma mesa bonita para nós almoçarmos. Exatamente, para nós almoçarmos. Todos nós aqui, que está aqui eu, a Marina, está aqui o Miguel Inácio, todos nós vamos almoçar aqui numa mesa bem decorada. É assim, eu trouxe um bocadinho aquilo que as chamadas tendências. As que são mais habituais e que vão estando sempre presente, que acaba por ser a parte mais natural, ou as bohos chiques ou rústicas, e daí depois estar ali aquela parte toda mais madeiras, mais corda, pronto. Esta parte aqui que nós procuramos sempre é a parte natural, os verdes, as noivas, se algumas querem fazer-se realçar através das cores que introduzem, outras não, querem tudo muito simples, muito natural, muito verdes e brancos, e então essa acaba por ser constantemente um pedido todos os anos das noivas. Ok, eu não sabia dessa que queriam assim coisas mais natural, mais simples, mas trabalha, por exemplo, no caso da Sónia, os espaços, nomeadamente é quintas, mas por exemplo, se for festas na praia, sim. Celebrações na praia também consegue fazer em outros lugares? Exatamente, ou seja, por exemplo, este ano temos uma noiva que quer casar ali na zona dos jardins do Parque das Nações. Okay. Ou seja, ela está a fazer o pedido, neste caso, à Câmara, Câmara Junta, porque precisa-se de autorização para esses espaços públicos, e nós iremos depois lá montar tudo. Há de ser quase um evento, um casamento, celebração, piquenique.
que é uma nova tendência que acaba por aparecer. As pessoas querem casar, simplesmente adaptou-se ao máximo o espaço e a forma de... mas querem casar. Ok, espetacular. Portanto, também quando está com os noivos, não é? Sim. Saber as personalidades dele também vai ajudar bastante a si, Sónia, não é? A poder Sim, organizar sim, as sim, coisas sim, todas, não sim. é? Porque às vezes o noivo quer uma coisa e a noiva pode querer outra, Sim, não é? sim. Como é que consegue chegar ali a um consenso? Ou ajuda... Não, você não chega a um consenso, não é? Os noivos é que chegam a um consenso, não é? Para poder, muitas vezes, levá-los na direção certa. Porque às vezes eu acredito que as pessoas são diferentes, não é? O noivo, a noiva são diferentes e muitas vezes têm gostos também diferentes, Sim, não é? sim, sim. E às vezes no casamento tudo muito bem misturado, às vezes não funciona muito bem. Portanto, tem que se fazer ali uma seleção. Como é que a Sónia faz isso? Mesmo só para a parte da decoração, quando nós estamos a fazer o acompanhamento do casamento, é preciso uma reunião exatamente para tentar não só ler, por assim dizer, os noivos e tentar depois que eles cheguem a um consenso. Às vezes é extremamente fácil, eles estão os dois na mesma onda e na mesma linha, outras vezes não. Eu acho que é como tudo, e se eles estão a preparar para um casamento, há que haver cedências, há que haver aceitar o outro como ele é. E é muito giro esse jogo que depois se vai fazendo até ao dia, e depois, claro, que eles só veem no dia. Daí o wow, daí o glow, daí o brilho, que eles só veem no dia. Mas é muito giro depois o feedback que dão também disso. Mas sim, nem sempre é fácil, as personalidades e o feitio de cada um é como é, mas sim, ou seja, se vão casar e se querem uma vida em comum, têm, como é óbvio, chegar a um consenso em tudo. Ora, a decoração acaba por ser logo o primeiro passo em que têm que estar de acordo. Porque a decoração vai acabar por refletir um pouco a personalidade dos noivos também, não é? Portanto, os convidados também, quando estão, também vão poder perceber um pouquinho como é que são os noivos, não é? Sim, através da sim, decoração sim. também. Desde o início, o que eu lhes digo é, quando eles entregam o convite, é logo o primeiro ponto, o primeiro contacto que os convidados vão ter com o casamento deles. Então, é bom que sigam sempre uma linha. Ou seja, o convite tem logo à partida as cores, o tema do casamento, que as pessoas atentas vão logo perceber, até a nível depois de vestuário que vão levar, os tons, para estarem dentro de toda a decoração. Há pessoas que se preocupam com isso. Então, o convite é o primeiro passo logo quando nós entregamos aos convidados para eles terem logo aquele impacto. A partir daí, as lembranças que eles pensam, pormenores que depois querem para a cerimónia ou durante o dia que vai sendo apresentado aos convidados, normalmente seguem todas as cores ou os materiais ou a inspiração que eles têm de tema. Pronto, a decoração, como é óbvio. Falando em materiais, muito giro estes copos. Você tem aqui peças muito Aqui eu trouxe. Aqui assim na parte, nesta decoração que fez. Sim. É uma decoração mais simples, mais campestre, não é? Diga-nos porque a escolha do. Porque todos os pormenores são importantes, certo, não é? Certo. Eu gosto de pormenores também. Sim. Gosto de pormenores. Pronto. Então, os talheres. Porquê a escolha dos talheres dourados? O dourado, durante muito tempo, foi afastado completamente. Sabe-se lá porquê, das decorações. O que é certo é que houve um boom, então tudo tem dourado. Se nós formos para o antigo, ou o rústico, ou o boho chic, que é um tema que se usa muito, que é de boêmio, ou seja, de festa, estão lá os latões, tudo o que é antigo acaba por puxar para o dourado. Então acabou por se introduzir e acabar por estar em todo o lado dourado. Seja na base, por exemplo, da parte floral, seja aqui em termos de talheres, seja, por exemplo, naqueles copos que são a herança, mas porque num jantar pode-se ir perfeitamente buscar estes géneros de peças e casá-las completamente no resto da decoração. Escolhiam os talheres dourados, mas escolhiam os pratos brancos. Sim. Sim, não tem que significar que tudo vá para o creme, para o beijo. Por vezes é precisamente fazer destacar, por exemplo, o individual. Ou seja, se nós temos o individual que já tem todos os tons, então vamos fazê-lo destacar e não manter tudo muito ténue, porque às vezes também é preciso fazer um bocadinho. Há quem peça, ou seja, há quem peça que não quer um prato branco, vai querer um prato bege e que esteja mais neutral. Mas o sentido é fazer sempre destacar alguma peça. Ok. A escolha dos copos. A escolha dos copos, mais uma vez, é para ir buscar os tons. Se nós temos um individual que neste caso é verde, ou que tem a parte floral, vamos buscar um dos verdes que aqui está, porque depois o guardanapo acaba por ir buscar o outro verde que também está no individual. Depois as flores irão
até destacar ainda mais, porque não, mais uma vez nós não temos de ter tudo no mesmo tom. Se queremos fazer destacar, há outros subtons que vão nos fazer exatamente esse sobressair de algumas peças. Por exemplo, os arranjos florais que ficam, por exemplo, nas mesas, muitas vezes, ou grande parte das vezes, têm a ver também com, por exemplo, o buquê da noiva. Não é? Ou com o arranjo que a noiva leva. Eu aí não concordo. Eu digo muitas vezes às noivas, a noiva é a noiva, e desculpem-me os noivos que me estão a ouvir, o resto é paisagem. É muito duro às vezes dizer isto, mas é verdade. A noiva não tem que, ou o buquê da noiva não tem que ter a ver com as flores que estão. Porquê? A noiva, durante a manhã em que se está a preparar, o casamento, está com o seu buquê, tira as flores, tem o seu buquê. Quando se senta para a refeição, o buquê é retirado. Ou seja, nada tem a ver ou não tem que estar já na mesa e combinar com as flores que estão ali. Okay. Porque é retirado. Ou seja, estamos noutra altura do dia, em que já estamos para os convidados e para aquilo que escolheram para os convidados. E o buquê é uma coisa muito pessoal, por mais que digam o contrário. Porque a noiva, quando o recebe, e nós fazemos assim sempre, para quem nos está a ouvir, pronto, ficam a saber, vem sempre dentro de uma caixa, com um grande laçarote, ou seja, a noiva vai receber um presente naquele dia, que é o buquê, que vai estar com ela o resto do dia, mas não tem que ser igual a tudo o resto. Pronto. Okay. É fazer um bocadinho sobressair em tudo o que depois escolheu. Exatamente. Bom, quando nós usamos o individual, neste caso, será necessário colocarmos uma toalha ou o individual chega? Se for num jantar em casa, podemos colocar. A nível de casamento, se nós já estamos a fazer destacar, e por exemplo aqui temos uma mesa escura que é ótimo para fazer sobressair os individuais, não há necessidade. Mas depois voltamos à questão, tudo depende do gosto de quem está, seja o jantar, seja um casamento, a escolher as peças. Claro. Por exemplo, numa mesa de vidro também fica muito bonito. Fica muito bonito. Aliás, este género de peças ou estes individuais com cor são muito utilizados nessas mesas de vidro, porque elas perdem a dimensão, ou tudo que está em cima dela perde dimensão. Se lhe dermos este destaque, acaba por fazer o tal sentido uau. E depois temos aqui mais decorações, temos, na verdade. Temos, este aqui, quem quer assim tons mais vivos, na verdade. Então, este é quem quer sair um bocadinho da caixa e faz esta conjugação entre os laranjas, os rosas, que são cores vivas. Os copos são giríssimos. Para mim são cores de festa. Obrigada, obrigada. Ou seja, e este género de elementos não é demasiado, porque às vezes as pessoas pensam, é demasiado para estar numa mesa, é demasiada informação. Não é, porque depois temos exatamente toda a conjugação de paleta de cores que acaba por enquadrar. Não estamos aqui aí sim fazer destacar demasiado nada, estamos simplesmente a conjugar em termos de cores. Boa. Aliás, porque geralmente a gente quando pensa, quando nós pensamos, não é a gente, é da polícia, nós quando pensamos nos tons, muitas vezes pensamos o laranja é uma cor viva, o rosa é capaz, mas depois conjugados ficam muito giros. Sim, e tem e às vezes sair um bocadinho fora da caixa faz-nos bem, não é? Sempre, eu concordo, nem que seja nestes dias, porque estamos em festa, queremos demonstrar exatamente festa. Então as cores vivas demonstram exatamente isso. Claro que as outras também demonstram, porque acabam por ser, também são flores à partida diferentes, não as comuns que nós estamos habituados a usar no dia-a-dia, num ramo simples em que levamos para casa, mas são flores diferentes. Então, se aí já temos a demarcar, tudo o resto tem que ser, não é? Porque, em termos de cores, podemos perfeitamente fazer o espantar dos convidados, porque é muito importante isso também. E às vezes dizem-me, Sónia, mas eu vou pôr na mesa, vou investir numa mesa para os convidados e eles não tomam atenção. É mentira. Nós mulheres, como é óbvio, tomamos. Aliás, tudo o que está em cima de uma mesa, nós, se for tudo que seja personalizado, nós guardamos. Os homens, eu já tive senhores no final de casamentos, quando até estou a fazer o acompanhamento do casamento, a virem dar os parabéns, porque realmente a mesa, aliás, quem está em casa não dá conta, mas sente-se aqui o cheirinho das flores. E eu entrei no estúdio e senti logo o cheiro, é verdade. E elas demonstram a presença delas e isso é muito giro também. Quando nós falamos acerca de os noivos vão ter consigo, e claro, penso na decoração,
Você já tem assim algum espaço onde já tem assim os conjuntos todos prontos porque não é só estes 3, tem muitos mais. Sim. Ou como é que faz? Tem um catálogo? Como é que o faz? As peças estão expostas, ou seja, eu tenho um armário, não é? Em que estão logo as peças expostas, em que nós podemos conjugar logo e eles verem à partida a disponibilidade a nível de material. Consoante o tema e Exatamente. o local, você vai vendo o que é mais apropriado. Depois, por exemplo, como as velas, isso é um elemento extra, mas que eu gosto muito de também puxar cor à mesa. Mas aqui, por exemplo, aquilo que estava a dizer de encontrar o equilíbrio, trouxe uns castiçais transparentes, que faz logo diferença no meio daquela cor, não é? Sim, porque nós já temos um suporte das flores em dourado, em que puxa ao dourado que está tanto nos talheres como nos copos, mas depois também temos que dar um bocadinho o não too much, porque senão também acaba por ficar cansativo. Exatamente. Mas há quem goste de too much. Há quem goste e que haja brilhos e que haja tudo. Aqui, como também temos o transparente dos copos, acaba mais uma vez pela harmonia dos materiais, não das cores, mas dos materiais também. Quais são as flores que nós vemos aqui, mas mais ou menos as flores que usou aqui? Por exemplo, neste caso estão as margaridas, que embora muito comuns, mas por vezes nestas cores novas que aparecem, fica diferente e também torna, é verdade, mais económico. Temos outras flores muito mais caras, mas que realmente também têm outra presença, como por exemplo este género de lírio, ou que habitualmente nós chamamos croa. Que, lá está, estas nota-se pela presença, porque elas em termos de cheiro dizem estou aqui. As rosas, que é dos pedidos que se mais tem, é as rosas, sejam elas de que variedade for. Podia ter incluído outra cor qualquer, porque é que introduziu o branco, uma rosa branca? Exatamente, mais uma vez para fazer a harmonia das cores. Eu gosto muito dos tons e subtons, não haver só duas cores estáticas em que nada as une. Então o branco, independentemente de tudo, é aquele tom que acaba por unificar. E se entretanto acabamos por ter o vidro, que é o transparente, mais uma vez vamos buscar, assim como nos pormenores que estão aqui em termos de tecido de padrão, que tem o branco também. Mais uma vez, cor, vivacidade, mas também aquele corte que depois leva à elegância e não ao exagero. Os tons que normalmente se escolhe para casamentos, por exemplo, de verão, estamos a falar de casamentos, mas a Sónia faz todo o tipo de eventos, não é? Exato. Mas, neste caso, os casamentos, por exemplo, casamentos que são feitos no verão, casamentos que são feitos no inverno ou no outono, há sempre uma diferença nos tons que são escolhidos, ou não? Depende, sinceramente, hoje em dia, do gosto dos noivos. Porquê? Ou então pela também dificuldade que acabamos por encontrar, por vezes, de depois trazer as flores para Portugal. Independentemente de tudo, nós não temos produção de tudo o que utilizamos, temos que muitas vezes recorrer ao estrangeiro e acaba por, em certa altura do ano, tanto devido ao valor como, efetivamente, às plantas terem que descansar e na produção não haver, não ser possível fazer aquele género de centro. Pronto. Neste caso, eu faço questão de usar muito o que é nacional, o que é produzido em Portugal, não só devido a tudo o que passamos, mas anteriormente o que é nosso é nosso. Claro. Por isso, em primeiro lugar, o que é português. Depois, entretanto, porque também temos produtores já a ter grandes avanços, a procurar também coisas novas. Por exemplo, neste arranjo eles estão dissimulados, mas temos aqui cravos, que é algo que as pessoas, cravos só associam ao cravo vermelho, mas que já está a ser produzido noutros tons e que consegue-se ir fazer os tais arranjos extraordinários que os noivos veem ou que a pessoa vê nas plataformas de imagens. Pronto, isso é muito importante também haver a procura nacional de se chegar aos gostos que as pessoas têm, claro. Falando em gostos, este estilo é mais apropriado para que estejam de gosto. E estes são os copos que falou que são herança, certo? Não, estes são os copos, estes são castiçais. Ok, certeza, maravilha. Estes são muito giros. Quem é este, então, este conjunto? Que tipo de noivos é que vão mais para este conjunto? Por exemplo, estamos muito voltados, e Portugal é uma pena até agora não termos muito mais indo nesta linha, que são os casamentos na rua. Ou seja, ao ar livre, em que a refeição é toda feita na rua, com gambiarras de luz, em casa de algum familiar que tem um espaço maior. Voltamos à questão da adaptação aos casamentos, ou dos casamentos. As pessoas querem casar, mas efetivamente já não se faz grandes casamentos. Faz, mas muito menos grandes casamentos de 400 a 500 pessoas. Então,
Existe quintas, muita gente tem as quintas, que aproveita e que faz este género de casamentos ao ar livre. Então vamos buscar tudo o que é muito mais. É aí sim campestre, que está enquadrado, mas acaba por ter sempre alguma coisa a destacar também. Se quiser, pode já começar a preparar, para depois lá em casa ver e depois os tecidos também, não é? Sim. Porque em relação aos tecidos e às cores, é algo que era muito típico de antes. E lá está, eu sou saloia de gema, não é? Então todas aquelas tecidos típicos tinham este género de padrões de floral, de folhagem, que é uma pena que se deixou. Mesmo os copos, não é? Sim, os copos sim. Esses copos coloridos, não é, que se usa muito agora. No tempo dos nossos avós era espetacular. Era o que havia. Era o que havia. Exatamente. E ficava lindíssimo nas mesas. Exatamente. E que hoje em dia volta-se a pegar, que é mais um elemento que dá cor. Por vezes dizem, Sónia, mas as flores encarece muito. Então pegamos exatamente neste género de elementos. Eu também recorro muito àquilo que, por exemplo, os caterings ou as quintas têm. Pronto. E muitas das vezes eles também já abriram este género de elementos de cor que transformam a mesa completamente. Em termos de tudo branco, em termos de tudo transparente. Já lá vai o tempo do monocromático, felizmente, e que conseguimos exatamente ter depois este aspecto em que fazemos um churrasco cá fora, ou então não, ou então é um casamento. Sim, ou então mesmo usar, por exemplo, estes tons no evento, não é? Por exemplo, quando reunimos, por exemplo, amigos em casa, não é? Sim. Eu gosto muito destas coisas e gosto de meter cores e brincar com a cor dos guardanapos e com a cor dos tecidos, dos pratos e dos copos. Fica sempre muito giro, não é? Porque tem que ser animado. O evento que nós vamos fazer, por mais simples que... ou como é que se costuma dizer? Por mais sério que possa ser. Sim, por mais sério que possa ser, tem que ter sempre qualquer coisa que chama. Porque a pessoa vai ficar sentada, ou sentada ou de pé, depende do evento, mas vai comer, vai estar ali, portanto, vai olhar. Aquilo vai fazer parte durante uma série de horas. Portanto, se não tiver algo que chame, que puxa, não é? Acaba por ser também... a pessoa também não fica bem, acaba por se aborrecer. Mesmo o jantar de amigos, lá está, são horas que estamos a conversar, não é só a comer, estamos a conversar naquela mesa. Os portugueses gostam muito do azul. Eu acho que é porque temos a ligação que temos ao mar também. Sim. E então acaba por ser exatamente isso. Estes elementos, o ir buscar, lá está, o que temos no baú ou em casa dos avós, como lá está, como estávamos a falar da cor dos copos ou outros trabalhados, e que possamos ter uma mesa exatamente de alegria. Eu vejo isso muito pelos noivos. Felizmente nós temos na mesma a base branca e os verdes, mas começam a puxar pela cor. E tudo o que nós passámos nestes últimos tempos fez exatamente que eles queiram arriscar noutros tons e não manter só os tons mais seguros, por assim dizer, para o casamento. Para o casamento ou para um jantar. Para um jantar eu acho que seja algo mais formal em termos protocolares, pronto. Ou algo mais simples, em que lá está, temos um churrasco em casa e simplesmente fomos apanhar algo ali ao quintal e que fizemos Foste à caça, trouxeste lá um animal e estamos a preparar para comer. Exatamente. Eu acho que agora podíamos nos sentar um bocadinho, nós até vamos para aqui, enquanto a Sónia vai aqui para o lado. Vou só aqui terminar então. Uma coisa que eu agora quero te perguntar, Sara, para o almoço, qual destes é que tu vais escolher? Claro que este aqui. Vais escolher assim o mais... Mas isto tem que ficar lá fora, temos que pegar na mesa e temos que pôr lá fora. Mas podemos ir almoçar ali ao pé dos girassóis, o que é que tu achas? Boa ideia? Vocês não acham que é boa ideia? Estão muito grandes, pá, a mesa vai desaparecer no meio dos girassóis, eles estão muito grandes, tu nunca os cortas, deixas sempre eles ali. Em todo o caso... Nós estamos a ter um programa fantástico. E como nós mencionámos, é sempre eventos especiais que acontecem ao longo de todo o ano, não é verdade? Estamos a falar nomeadamente em casamentos, mas também tem batizados, festas, então comemorações especiais, em eventos corporativos também. Sim, empresariais também. Exato. Então, se você... Uma reunião de amigos, por exemplo, não é? Também é sempre importante. Então, assim, você pode aqui contactar com a Sónia Luís se precisar de ajuda. Certíssimo? E isto aqui é só uma demonstração daquilo que ela tem disponível para si. Ela tem muito mais para lhe mostrar se você sim o desejar. Exatamente. E já sabe, você pode vir ter sempre aqui ao nosso programa se tiver um projeto que gostava que também nós apresentássemos aqui. Teremos todo o gosto em que você venha, não é? É só entrar em contacto através dos meios que vão passando sempre em rodapé para que você também possa entrar em contacto connosco e estar aqui deste lado... trazer o seu projeto, né, e mostrarmos a toda a audiência. E nós também temos, não é? Coisas espetaculares ainda para continuar a falar com a Sónia, porque isto, o Wedding Planner, tem muito que se lhe diga, você sabia? Nós agora vamos... Já casou? Já casou? Eu já. Ainda não casou? Tem um evento
está preocupado, não sei se eu vou casar, é muito stress, é muita coisa para fazer. Não se preocupe, vai casar, não vá casar por causa da organização, né? Chama a Sónia, que a Sónia trata do assunto. With Glow, portanto, quer dizer que vai ficar muito bem entregue com um serviço 5 estrelas. E nós, agora que estamos 5 estrelas, estamos sentadinhos, estamos muito bem. Sónia, também traz aí mais uma peça de decoração, não é verdade? E não só, ou seja, somos convidados para um jantar em casa de alguém. Há que levar um miminho, mas este miminho serve exatamente para colocarmos, por exemplo, aqui nesta mesa e ele também servir centro de mesa. São as nossas caixas de flores, que é muito engraçado porque existem às vezes os pedidos dos noivos de surpreenderem no dia as noivas, em que além do buquê eu levo também uma caixa de flores com uma dedicatória dos noivos e pronto, como é óbvio, faz desabar ali logo as primeiras lágrimas. Está espetacular. E depois fora isso, exatamente, dá para não só felicitar, mas neste caso de levar para agradecer o convite em casa de alguém, não é? E entretanto servir como base para um centro de mesa. E neste caso aqui, por exemplo, juntou os tons brancos, não é? Sim, os brancos sim. O único ponto que dá a cor, mas que hoje em dia é muito usado como até conjugação mais uma vez e neutral, são os pêssegos, ou o que nós chamamos os nudes, o tom pele, que acaba por dar destaque até ainda mais ao branco do que ele se estivesse sozinho. Dá um ar glow, não é? Exatamente. Um ar elegante. Sem dúvida, sempre a elegância. Sim. Escolheu aqui várias flores diferentes. Sim, eu gosto muito da mistura. Já que temos possibilidade e que há esta disponibilidade de flores e de variedades, temos que aproveitá-las. E eu sou muito adepta disso. Aliás, eu digo muitas das vezes que às vezes um buquê é rara a flor que eu repito. Porque já que há tantas, vamos usá-las, vamos fazer coisas bonitas com elas. E sim, aqui acaba por haver uns que dão um ar mais romântico ou outros mais clean, neste caso a tulipa. É uma das plantas mais elegantes, mais cleans e são lindas. Existe agora uma técnica que é zabre e que é muito habitual agora ver, que nós estávamos habituados, que é exatamente ver o interior da tulipa, que também fica muito giro. Engraçado é porque quando falamos acerca de organização, alguém que está a fazer wedding planning, que está a organizar, normalmente são pessoas que eu não trato das flores, mas eu tenho um fornecedor que me trata disso. Exato. No caso da Sónia faz os dois, o que não é fácil porque tem que preparar as flores para estarem com a cor, né, a forma certa, estejam bonitinhas, para daqui a X dias. Portanto, tem que conhecer bem esta matéria, quando falamos disto. Sim, primeiro porque eu iniciei exatamente pela parte das flores. O Wedding Planner vem depois por uma questão de necessidade. Portugal, efetivamente, só há pouco tempo é que começou a dedicar-se ou a tentar perceber o que era este serviço de organização, ou neste caso, o Wedding Planner, que é mesmo destinado às noivas e aos noivos. E o que acaba por acontecer são diretas. Diretas, porque as flores são um elemento vivo, sensível. Sim. E que efetivamente têm comportamentos completamente diferentes e por isso também substituição minha, o buquê da noiva só é feito no dia do casamento, é entregue no dia à noiva e por isso são diretas. Mas, por exemplo, imaginemos que tem um casamento, vamos exagerar aqui, com 40, 50 mesas. Assim, um casamento mesmo à grande. Sim. Você tem que preparar... Sim, alguns dias antes. Alguns dias antes e mantê-las frescas. Sim. E essa organização não deve ser nada fácil. Tanto é que uma parte dos wedding planners, que eu quando casei também tive a pesquisar isso, eles dizem, não, eu tenho um fornecedor que me trata disso. E há uma pessoa que trata só disso. Neste caso, você está a tratar do casamento, desde o início até ao fim, e ainda... tem que pôr as mãos para ter isto tudo. Eu acho que a Sónia é muito parecida, deve-se lembrar daquele filme da Jennifer Lopez em que ela era um wedding planner, em que ela fazia. Eu imagino a Sónia. Eu lembro-me do American Pie, em que a noiva ia casar no dia seguinte e as flores tinham todas murchado porque alteraram a temperatura do frigorífico. Nessa parte não. Já estamos a falar da parte boa, Mas tem sempre... Acho que a Jennifer Lopez voltou a fazer um outro filme qualquer de casamento. Só para que saibas. Pronto, depois eu te digo qual é. Já os vi também. Já viste, pronto. Mas a Sónia também preocupa-se exatamente também com todos os pormenores. Sim. Portanto, mesmo que não conheça muito o assunto, né, que era como tu estavas a dizer, que tem os fornecedores, não é? Acaba sempre também por conhecer um bocadinho de tudo para poder chegar Faço e poder
para poder chegar ao resultado que a Sónia também quer. Sim, faço questão, até para ajudar no percurso da organização do casamento, às melhores escolhas para o dia dos noivos. Ou seja uma maquilhadora, seja a parte dos cabelos, seja até de lembranças, que não seja eu fornecer, mas que seja outro fornecedor, faço questão. Aliás, eu maquilhagem sou um zero à esquerda, ou em questão de fotografia, mas faço questão de ter conhecimento até para muitas das vezes explicar às noivas, e quando estamos até a falar no nível de valores da contratação de um serviço, ajudar-lhes a justificar, fazer quase um bocadinho de porta-voz dos outros fornecedores. Porque muitas das vezes os noivos veem o dia a acontecer e veem os fornecedores na hora, mas não conseguem perceber o que acontece por trás. E quando o Wedding Planner, eu estou muitas das vezes nas salinhas à parte com o fotógrafo, seja com a animação, e consigo perceber e também depois aconselhar o melhor para o dia deles, sim. Tem os noivos, não é? Tem tudo aquilo que precisa do Wedding Planner. Também tem os convidados, não é? Sim. É preciso gerir tudo isso também naquele dia, não é? Seja a nível de flores, como é óbvio, eu tenho equipas quando é no dia do casamento para fazer a montagem. Exatamente porque, em termos depois de serviço do Wedding Planner, quando os dois estão presentes no mesmo casamento, eu dedico-me à noiva, como eu digo, desde que ela acorda até que eles cortam o bolo. O que é que isso significa? Significa que a equipa vai montar a sala, neste caso, ou a igreja, ou o civil. Claro que eu vou lá dar o toque final, porque é inevitável, mas depois tenho que acompanhar, como é óbvio, a noiva. Temos ali os primeiros momentos do dia bastante nervosos e ansiosos. E depois existe também equipa para fazer entrar os convidados na igreja, para ajudar a dinamizar um bocadinho a parte das fotografias, que é sempre aquela parte que os noivos dizem, principalmente os homens. Pronto, lá vamos apanhar uma seca e estar ali não sei quantas horas de pé. Se calhar é melhor arranjar aqueles cartazes com a nossa cara e eles tiram fotografia com aquilo. Eu ouço isto, acho que em todos os casamentos. Por isso, ou seja, quando eles apercebem-se que até o nosso serviço do Wedding Planner serve para não estar ali 2 horas, e porque eu me preocupo realmente com eles, e não há noivo nenhum que não entre na quinta sem primeiro comer, beber, estar a conviver um bocadinho, porque é o casamento deles, então depois vamos tirar fotografias. Okay. Mas existe essa preocupação sempre com os noivos. Okay. Lá está. Eu acho que é um trabalho que é muito rigoroso porque põe o peso todo em cima de si, sim, não é verdade? Sim. Mas acaba por não só vivenciar experiências espetaculares e dias lindíssimos, não é verdade? Dias com um glow, não é? Sim. Mas também acaba por criar muitas amizades, não é verdade? Sim. Cria-se muitas ligações e os clientes, claro, é um wedding planner que ajuda a que fique tudo bem no seu dia de sonho, que é só uma vez, não é? O objetivo é esse. Exato. Isso também a pessoa depois lembram-se eu creio que muitos dos seus clientes ainda hoje falam consigo com muito carinho. Seja para fazer depois surpresa às esposas, porque já são depois esposas, seja pelo facto de mandarem posteriormente as fotografias do casamento e dizerem, olha, esta fotografia vai extra. E então é da ecografia do bebê, ou seja, nós acabamos por ganhar uma relação imensa e eu digo muitas das vezes, aliás, digo a todos os noivos, especialmente às noivas, que é, noivos meus nunca se divorciaram. Nunca, ou seja, ao longo de 16 anos eu vou tendo contacto com eles e sei, só têm bebés. Por isso vejam lá o que é que estão a escolher para o vosso dia, porque efetivamente é assim que acontece. E é tão bom quando depois, passado alguns meses ou 1 ano ou 2, quando assim decidem, mandam a fotografia da ecografia, porque vem mais um bebê glow a caminho. Espetacular. E é muito gira a relação que se tem com as famílias até. Mas também deve ser assim, como é que eu ia dizer, uma mistura de emoções, porque num dia está num casamento com um casal, no outro está com outro completamente diferente, porque cada casal, não é? Sim, sim. São muito diferentes, não é verdade? Como é sim. que é isso para si? Primeiro são pessoas, ou seja, eu acho que tanto as flores como a parte da organização dos casamentos, efetivamente são ligações pessoais que nós temos que fazer com os noivos. Perceber as incertezas, as angústias, as dores, tudo que os noivos também têm com eles. E por isso eu gosto muito de fazer, lá está, tal reunião em que nos vamos inteirar de tudo. Há certas situações até que eu chego ao nível de dizer, é como se fosse padre, o que fica comigo, não sai daqui, e é muito importante para ganhar essa ligação.
e é inevitável fazê-lo com todos. Por isso, se eu no sábado estou a chorar com uma noiva quando ela está a fazer a entrada, no domingo estou a chorar com outra porque liguei-me a eles durante muitas das vezes um ano da vida deles a preparar ainda para mais um dos momentos mais importantes. E então é muito, muito engraçado, até porque depois faz exatamente que quando eles vão ter um bebê ou outro evento, lá está, tipo um jantar em casa ou uma surpresa que queiram fazer, contactam-nos exatamente para isso. Também faz baby showers, fiz um há pouco tempo. Exatamente, não é? sim. E quais são os temas que são mais pedidos nos baby showers? Neste momento o baby shower é muito os tons clarinhos. Aí sim, ou seja, o aniversário já é diferente. Não só porque a criança já nasceu, já está cá fora, e então quando elas já conseguem pedir exatamente o que querem para os aniversários, os baby showers andam muito nos tons clarinhos. Muitos tons bebés, lá está. Seja azul, seja o verde, seja o amarelo. São tons novos que aparecem nas decorações, não tanto aqui das mesas de casamento, porque o amarelo, por exemplo, às vezes não é o tom que mais agrada a todos, mas efetivamente nos baby showers, porque ainda lá está, estamos a falar de um bebê, que aí vem, que os tons usados são sempre clarinhos, são neutros, e então aí sim, ainda estamos muito nesses tons. Depois aniversário, não, já começamos a ter tons mais vivos, mais porque o baby mais shower alegres. também, a festa não é tanto para o bebê, não é? A festa é para a mãe. Exatamente. É para trazer um bocadinho de tranquilidade no meio daquela gestação dos meses todos. Aquele apoio final, sim. porque normalmente acontece mais na reta final da gravidez. Daí se calhar também os tons mais suaves, não é? Sim, que ajudam a pessoa a ficar mais relaxada, mas mais quem calma. pede, seja para surpreender ou a própria mamã que pede, são sempre tons neutros. Ou seja, ninguém faz aquele arriscar de um tom mais vivo, porque efetivamente estamos a falar de bebés. A calma que eles precisam é sempre traduzida em tons mais claros. Pronto. Por isso é sempre são tons neutros, aliados a tons depois quentes, como a madeira ou como algo que leva o dourado também. Sim, são esses os tons que normalmente pedem para baby shower. Começou com decorações florais, na Certo. verdade, casamentos, baby showers. Como é que foi? Que mais é que faz? E como é que foi esse acontecimento? É exatamente isso, ou seja, primeiro é aquela parte que nos dizem, porque fazemos um arranjo, ou um amigo se casa, lá está, há 16 anos atrás, um amigo casa-se e diz: olha, consegues-me fazer umas florzinhas para o casamento, só para a igreja? E faz. E as pessoas ficam surpreendidas e dão os parabéns. Ok, mas eu sou muito, e como a Sara estava a dizer, é para se fazer bem, com conhecimento. Então, fiz o curso da parte de arte floral, que é assim que se chama, que resultou depois na melhoria, como é óbvio, de técnicas. Mais tarde, quando houve a necessidade do serviço do Wedding Planner, foi também exatamente isso que eu fiz. Tento procurar a nível nacional os melhores e fazer essa formação com eles. Neste caso, a do Wedding Planner foi posterior, foi à volta de 8 anos mais tarde, porque era isso, ou seja, eu ia entregar o buquê à noiva, a noiva não estava ainda vestida, havia uma mãe que já estava maquilhada e vestida, e depois havia a iminência de um vestido branco ficar logo sujo, e tudo isto eu achei que devia fazê-lo bem. Então, dei o curso do Wedding Planner. Pronto, agora a novidade e o pedirem, até porque o Covid teve uma coisa que foi um baby boom. E quase todos, é verdade, e quase todos os casais, por exemplo, deste ano têm filhotes. O que é que acontece? Acaba por haver também um batizado, por exemplo, integrado no dia do casamento. Então vamos preparar uma mesinha específica também para o bebê. E acaba por vir o quê? O serviço de balões. Então aí vamos fazer formação de balões e vamos fazer as coisas bem feitas. Lá Sim, está. quando falam acerca de baby showers e festas para crianças, não, claro, também pode pôr flores, mas a criança quer mais brincadeira, não é? Exatamente. Balões, essas coisas todas, confetes. E por isso então também você especializou-se nesse serviço. O que quer dizer que quando veio a pandemia, por um lado os casamentos tiveram que ser cancelados, que com certeza deve ter sido uma altura também triste para si, porque você gosta de estar nestes eventos e de ajudar a realizar esses sonhos, mas por outro lado teve as festas de bebê para compensar. Sim, os casamentos não pararam totalmente, tivemos aquele atraso, por assim dizer, e o bom da pandemia foi também mostrar exatamente que nós somos fortes, porque somos. E quando queremos, temos a garra suficiente para fazer as coisas andar. E foi ótimo em relação aos fornecedores todos, porque lá está como Wedding Planner, e não só como mesmo fornecedora da parte floral. Eu tenho contacto com fornecedores extraordinários e quando é para fazer também são daqueles que querem fazer bem. E durante a pandemia nós acabámos por equipar e
conseguir adaptar a tudo para também, mesmo em plena pandemia, para quem quis casar, ter esse serviço dentro das regras. Depois sim, ou seja, acabava por colmatar, nem que fosse um jantar lá em casa só para animar os 4 que lá estavam em casa, uma jarrinha com flores, ou um balão no dia do aniversário, porque não se podia exatamente fazer mais nada. Sim, na altura, com as restrições, ainda estávamos a descobrir o que é que podíamos fazer. Então, foi difícil. Agora já estamos mais agora está quase. Sim, mas também serviu também para aprimorar certas coisas, não é? Sim. Sim. O ano passado, embora 2020 ainda se tivesse conseguido realizar casamentos, com aquela paragem que houve, eu acho que psicologicamente, mesmo nós fornecedores, ficámos todos muito em baixo. E quando em maio conseguimos retomar, a primeira coisa que falávamos uns com os outros era: parece que não sabemos fazer isto. Parece que é a primeira vez que estamos a fazer isto. Mas quisemos exatamente fazer de forma diferente e sempre melhorada, porque vinha novamente a altura dos casamentos, era aquilo que nós mais gostamos de fazer, então tínhamos que fazer ainda melhor, ou de outra forma. E isso é muito bom ver, daí os serviços novos que também fui acoplando à With Glow, seja a parte dos convites para os nossos noivos, seja para a parte exatamente dos balões e tudo mais, que estamos a ajudar mais uma vez a que a festa esteja melhor ainda. Sim. Também faz eventos empresariais. Sim, exatamente. Que eventos empresariais é que já fez? E que tipo de decoração é que são solicitados nesses Por casos? norma, claro que não é uma decoração tão elaborada, independentemente de que, como é óbvio, é aqui o dedo das mulheres que acaba por entrar, seja no jantar em casa, seja a nível de casamento, é algo sempre muito mais tenue, mais em jarras, algo mais clean, mais masculino até em termos de cores e de elementos e de materiais, mas em termos de jantares ou até mesmo, por exemplo, provas de vinho, em que mais uma vez existe depois o almoço, ou é preciso decorar alguns espaços por onde as pessoas que estão a fazer, naquele caso, o curso passam, ter um elemento de boas-vindas, por assim dizer. Ok, espetacular. Então, de 16 anos, se não estou em erro, certo? Do With Glow, em que teve esta evolução gigantesca de arranjos florais, wedding planner, baby showers e eventos também corporativos. Sim, é muita coisa, é verdade. É mesmo muita coisa, é deixar cair coisas ao chão. Qual foi assim o evento mais extravagante que você já teve? Eu acho que a coisa mais extravagante que eu já vi, acho que foi uma noiva que ela, se não me engano, foi vestida de toda em preto. Foi um casamento estilo gótico, mas ia muito giro, a noiva estava mesmo de arrasar. E também o noivo também para acompanhar. Eles deviam ser assim uma banda mais de heavy metal. Por acaso, acho que às vezes deve haver temas super interessantes nos casamentos, não é? Sim, quer dizer, eu sou casado com uma japonesa. Eu podia ter feito uma coisa mais Ohio, gozaimasu, pronto, podia ter feito algo assim, mas não, fui tradicional português. Em todo o caso... Respeitaste a vontade da Carol. Boa. Respeitar a vontade da noiva, não é verdade? Até porque se não queria dormir no sofá, né, há de fazer... Aliás, a própria Sónia falou acerca de fazer cedências, não é verdade? Exato, pronto, tem que ser, faz parte, não é? É como aqui no Manhãs da TV, não é verdade? Às vezes eu quero uma coisa, tu queres uma, mas eu cedo, porque tu és a senhora... fofinho! Muito bom. Mas qual foi assim o mais extravagante que já teve, assim, ou assim, coisa mais... O maior desafio, já teve? É assim, há pedidos sempre daqueles que inicialmente nós até podemos achar, ok, os noivos querem isto muito, vamos tentar ajudar. Efetivamente, porque alguma coisa no dia muda, nem que seja as condições meteorológicas, as coisas já não batem assim tão certo. Falo propriamente, por exemplo, num casamento de 420 pessoas em pleno Alentejo, em setembro. 21 de setembro, o que aparentemente nessa altura já estaremos com um tempo muito mais fresco. As temperaturas assim o diziam um mês antes. A questão é que houve um disparo de temperaturas e tínhamos 36 graus no dia. O que é que aconteceu? Todo o serviço que tinha sido planeado de uma forma, inclusive os noivos virem a pé da igreja para o espaço, tornou-se um bocadinho desesperante pelo calor que estava. O que é que acontece? As pessoas chegaram desvairadas por bebida, acabou por tudo o que se tinha planeado ter que, de repente, a organização ser completamente refeita no momento. Inclusive é quando os noivos contratam coisas específicas, como há caterings que não o fazem habitualmente, e então, por exemplo, o serviço ao copo das bebidas é um serviço extra. Então eles tinham comprado esse serviço. Não foi possível. Nós tivemos que pôr as bebidas em plena mesa,
porque as pessoas ainda estavam a beber, já estavam a pedir mais e estava na iminência de atrasar um casamento de 420 pessoas. Ou seja, isto torna incomportável depois a sair toda a comida da cozinha rapidamente. Então, nessa altura, andei eu e as minhas assistentes a pôr bebidas em cima da mesa para que os empregados conseguissem então depois fazer a tarefa que já íamos com meia hora de atraso. O que é certo é que no fim conseguimos complementar esse atraso e isso é que é importante até na organização. Eu dou sempre ali alguns tempinhos para ajustes que sejam necessários e por isso é possível. Quando de repente a meteorologia nos prega à partida de que à volta dos 20 e pouco graus, transformamos em 36 graus em setembro. Agora a meteorologia não me apanhas mais, que agora a Sónia leva umas mangueiras, quando voltar a essa temperatura começa a regar os convidados todos. Não, mas tem assim algo que os noivos acham muito engraçado e por norma se riem sempre quando eu digo, quando eles dizem, e agora o tempo, ainda falta muito tempo e nós não sabemos. Eu disse, olha, sabem, eu sou saloia, sou do campo e há algo que a minha avó me passou, além do amor pelas flores, que foi ir sempre a um livrinho pequenino que se chama Borda d'Água e que é infalível a nível de chuvas e de tempos e que incrivelmente nunca me deixou ficar mal. Ou seja, a partir desse dia é algo que eu não largo e que acabo por sempre ir ver e que ajuda. Claro que depois existem as previsões mais próximas que também consolidam ali um bocadinho as coisas. Mas essa é uma das ocasiões. Depois há pedidos do género: quero uma igreja cheia de velas no caminho até ao altar. Pois, mas a saia da noiva não permite sequer passar uma pessoa ao lado da outra, quanto mais termos velas pelo caminho. E o vento, não é? O vento faz. Não foram velas, mas a noiva quis cristais, umas correntes de cristais nos raminhos que estão nos bancos e naquela decoração que estão nos bancos, e o que aconteceu foi o vestido da noiva estar a varrer cristais Swarovski pela igreja afora e alguém estar a desprender porque ela fazia mesmo questão que a decoração fosse assim. Ou seja, são pedidos que depois no dia às vezes nem sempre corre bem, mas existem situações muito caricatas, ou quando, por exemplo, pedem-me decorações de bolos, do corte do bolo especificamente, em que eu tenho que ir à hora do corte de bolo montar, porque inclui barris, porque o tema é vinho. Mas é muito giro. São aventuras que depois você tem um monte de histórias para contar. Exatamente. Sónia, como é que se sente a nível pessoal, não é? Porque é um projeto seu, não é? Sim. Já com 16 anos, como é que se sente agora? Sinto-me muito bem. Não é fácil e a nossa sociedade, infelizmente, não ensina-nos para isso, que é sigam exatamente aquilo que vos faz feliz. Eu tenho uma licenciatura em Design Industrial. Verdade seja dita que em termos de projetos de casamento ela é aplicada e os conhecimentos, porque temos aqui planeamento e isso é feito nessa exata licenciatura. Depois fiz muitas coisas que, como é óbvio, me complementaram, mas é isto que me faz feliz, não só pela ligação às pessoas e as relações que crio, mas também porque adoro as flores, claro. E o feedback é positivo, como nós sabemos, o que nos deixa ainda mais felizes. Então quer dizer que este ano tem a agenda cheia? Sim, está a começar a ficar lotada. Está cheia, mas se quiser ainda pode. Como é que podem entrar em contato consigo? Como é que podem conhecer todo o seu trabalho? Certo. Tem sempre as redes sociais, como é óbvio, nós não vivemos sem elas. Depois também existe o contacto que está na página, ambas as páginas, Facebook ou Instagram. Temos o telefone, os e-mails, por isso... Instagram, o que quiserem, é fácil de contactar para poder ter exatamente mesas destas. Se for, por exemplo, para um casamento, com quanto tempo de antecedência é que convém falar? O máximo possível. O máximo possível. Porque... Agora mesmo, peguem o telefone. É agora. Não, é isso mesmo, porque anos como este, em que nós ainda temos casamentos que estão... atrasados, porque foram adiados, temos as agendas a começar a ficar, sim, muito preenchidas. As flores não são a primeira coisa a serem pensadas, mas o que é certo é que depois é muito mais difícil conseguirmos ajudar os noivos no dia, sim. Por isso, o mais rápido possível. Em cima, um mês antes. Pronto, certíssimo. Portanto, eu acho que conhecemos bem quem é a Sónia e o Whit Glow, não é verdade? Acho que é uma pessoa que pode-vos ajudar imenso naquilo que vocês precisam para ter um casamento, um baby shower, um evento corporativo ou um outro tipo de festa em que vocês precisam de ajuda para a decoração, para a organização. A Sónia é a pessoa com quem vocês têm que falar e por isso ela veio aqui ao nosso programa e foi um prazer conhecê-la. Sónia, igualmente. Muito obrigada. Depois tem que ficar uma próxima vez, Com certeza, é um gosto. Quando fizer outro tipo de eventos que você está sempre a reinventar. Sempre. E com mais novidades.
novidades, não é? Com certeza, com mais exatamente, novidades. Nós queremos exatamente. que você venha cá para nos explicar e para nós aprendermos estas coisas, porque Exato, são pormenores, são coisas muito importantes que nós precisamos Poder até saber. fazer com as coisas, lá está, que temos em casa, uma mesa bonita para, olha, por exemplo, a Páscoa que entretanto está perto. Exatamente. Já é uma ideia. Muito obrigado. Marta. Obrigada. E obrigado também a você que está connosco aqui no nosso programa. É um prazer poder trazer estes convidados e falar destas temáticas para si. Eu tenho a Com certeza certeza que eles esclarece. gostaram muito do Sim, programa, não é? de certeza que já está lá alguém, lá um marido, eu hoje vou só aprender a minha mulher aqui de prato azul e tal, não sei o quê. Se não correr bem, já sabe, tenho que falar com a Sónia. Mas pode ter uma certeza que além da Sónia, nós vamos ter mais programas com convidados fantásticos, como foi hoje, com temas que você não vai querer perder. É só falar connosco. Se você quiser vir ao nosso programa dar a conhecer também o seu trabalho, ou se quiser que nós falemos de um certo tema, falar connosco nas redes sociais. Exatamente, e também nós gostamos muito que você esteja aí desse lado, portanto vá às nossas redes sociais, saiba quem é o nosso próximo convidado, o nosso próximo programa e também coloque lá o seu comentário, diga se você gostou, se não gostou, o que é que mais gostou e nós teremos todo o gosto em lhe responder. Nós contamos consigo no próximo programa. Esperamos por si. Até lá. Tchau, tchau.